falando sobre diversificação de carteira. Em 2020, a gente teve a questão da pandemia do Covid que derrubou ali as ações, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E nós tivemos, por exemplo, o ouro, que fez o caminho inverso. Porque as pessoas, num momento de crise, elas saem dos ativos com maior risco e migram para os ativos de menor risco, como o ouro, por exemplo, né? E aí o ouro se valorizou em 2020, se eu não me engano, 20%. O Bitcoin também voou muito, né? Decolou, subiu muito em 2020. Muitos analistas estavam comentando e comparando o ouro e o Bitcoin como uma reserva de valor, como ativo de proteção. Como vocês enxergam esse tipo de informação? O Bitcoin é uma reserva de valor? É uma reserva de proteção? Na minha opinião, sim, só que está em momento de consolidação na cabeça dos investidores, porque ainda existe muita guerra de narrativas, né? Alguns economistas dizem que não, que Bitcoin é só especulação, que não é ouro digital, e quem estuda um pouco mais de economia austríaca pega esse viés do ouro e diz que sim, Bitcoin é um ouro digital e é uma reserva de valor. A gente segue essa linha de pensamento, né? Só que como existem muitos vieses e análises sobre o Bitcoin, ainda existe muito esse viés da especulação e correlacionam ele a ativos de risco. Então, por isso que em alguns momentos o Bitcoin se comporta como um ouro digital e segue o ouro muito em 2020 naquele processo de busca por liquidez e busca por um safe haven, por um ativo que pudesse manter poder de compra mesmo num ambiente hostil, como uma pandemia global, né, onde o patrimônio de todo mundo está ameaçado, ninguém sabe o que vai acontecer numa pandemia. E agora a gente tem visto nos últimos meses Bitcoin se comportou muito parecido com o S&P, com a Bolsa Americana. E as pessoas dizendo, não é ouro digital, tá se comportando como uma ação. Então, o Bitcoin oscila muito, porque os investidores também, cada hora, é um perfil que está ali nas notícias ou dominando o mercado, né? Na guerra entre urus e touros. Então, em alguns momentos, ele se comporta como ouro, outros como ação. O que eu acho é que no longo prazo, conforme mais pessoas enxergarem por esse viés dele como um ouro digital, uma proteção contra a inflação, olhando para esse mundo, né, que a gente vê várias moedas ao redor do mundo com inflação aumentando, taxas de juros agora começando a subir, no ambiente onde o poder de compra das pessoas está sendo diluído, mais pessoas também vão enxergar o Bitcoin como uma reserva de valor. Mas isso leva tempo, né? Bitcoin tem só 13 anos. O ouro está aí há milênios, mais de 6, 10 mil anos. O mais antigo, né? O ativo mais antigo que a gente tem. Não, e o mercado também, cripto, ele mudou muito nos últimos 2 anos, principalmente, né? A gente viu muitos institucionais entrando no Bitcoin, entendendo o que é o Bitcoin, colocando o Bitcoin nos seus caixas. Então, é uma mudança muito grande que a gente viu nos últimos 2 anos, é muito recente, né? Isso do Bitcoin, de fato, ser olhado com o viés da reserva, né, de valor, de fato, é muito nova. Então, por isso, essa oscilação também de opinião, porque está todo mundo observando e cada hora é uma coisa, né? A gente ainda não tem opiniões muito consolidadas ali em termos de análise, está todo mundo observando e vendo o que vai acontecer. Então, a gente está num momento bem decisivo, inclusive eu acho, para o Bitcoin, para ver o que vai acontecer nos próximos 2 anos, 3 anos, após essa entrada massiva de institucionais dentro do mercado. Porque eu acho que tantas pessoas estão entrando, tantos investidores novos estão entrando em criptomoedas e em Bitcoin também, foi o que vocês falaram, é novo. Que eu acho que até essas informações, elas vêm se validando, né? Uhum. Porque se a gente pensar o seguinte, em 2020 teve a pandemia, a Bolsa Americana caiu, enquanto isso o Bitcoin subiu, né? Buscaram o quê? Ativos de proteção. Mas agora, recentemente, que a gente está com um problema de inflação nos Estados Unidos, as ações americanas, elas recuaram e o Bitcoin também fez um movimento acompanhando a Bolsa Americana, né? Uhum. Então, faz sentido talvez a gente pensar que o Bitcoin, as pessoas começaram o quê? Colocar a grana no bolso, até vou deixar essa pergunta para vocês. Porque lá nos Estados Unidos, o pessoal, vai subir juros, vamos guardar os lucros aqui, né? E agora vem corrigindo a Bolsa Americana. Será que o Bitcoin também teve esse movimento? O pessoal lucrou muito em 2020, 2021 e começou a falar, vamos guardar um pouquinho dos lucros aqui no bolso, acompanhando o movimento das ações americanas? Faz sentido isso para vocês? Com certeza, acho que o pessoal ficou com medo do Fed realmente conseguir subir juros. A gente não sabe se eles realmente vão conseguir, porque o Fed, o Banco Central Americano, está, de certa forma, encurralado, né? Se eles aumentam os juros, eles começam a quebrar várias empresas que estavam alavancadas em dívidas. Se eles não sobem juros e seguem imprimindo dinheiro, eles acabam colapsando a moeda, eles acabam prejudicando a moeda e aumentando a inflação, e isso prejudica também as pessoas e a população no geral. Então, eles estão encurralados. Eles anunciaram que iam aumentar juros,
Mas aí só para março, isso já movimentou, né? Tanto bolsas quanto Bitcoin, criptomoedas. E principalmente empresas de tecnologia, né? Porque elas precisam de empréstimos mais longos. Exato. Então, por isso que elas sentem, né? A gente vê que o índice Nasdaq, esses últimos dias, caiu. Por quê? Porque, além dos resultados, elas também precisam de empréstimos mais longos. E aí, também é um problema que acaba vindo com essa questão de juros. Porque falaram que ia aumentar 5 vezes. Agora, já tem grandes bancos falando em 7 vezes de aumento de taxa de juros. Então, a gente vive esse problema, que é um problema grande.